Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Hoje, Ana, estamos num sítio diferente. Boa noite, Luís. Bem-vindo ao PCM. Hoje estamos num sítio bastante acolhedor. Mas porquê? Para mim é acolhedor, para ti terá Mas tu outros. também fazes teatro na tua vida? Não, é acolhedor porque é a sede da associação. Mas nós não estamos só na sede da Associação Valdouro, estamos na caixa negra do palco da sede da Associação Valdouro. Isto porque no próximo sábado arranca a 12ª Mostra Teatro do Tedouro, 14 anos depois, coisas da pandemia que nos deram cabo da matemática. Diz-me, Ana, a tua vida é um drama ou uma comédia? Olha, aquilo é drama, comédia. Muito bem. Vamos fazer com que os próximos minutos sejam... Comédia? Não, vamos fazer uma coisa séria. Está hoje connosco a Fernanda Sousa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Viva, boa noite a ambos. A Fernanda é a responsável, uma das responsáveis pela Mostra Teatro de Douro. Durante estes 14 anos, nas quais tivemos 12 edições, ajudou e escolheu muitas vezes os grupos de teatro, fazia aquele trabalho interessantíssimo de ir visitar os grupos de teatro antes de vir ao festival. E, além disso, é também encenadora do Grupo de Teatro da Associação Valdouro. E não havia melhor sítio para recebermos a Fernanda do que propriamente a Caixa Negra, ou a Caixa do Palco, do sítio onde tudo começou há 14 anos atrás. Venha connosco. Fernanda Sousa é professora de português e francês, mas a sua paixão há muito que reside nas tábuas do palco. É dirigente da Associação Valdouro, contudo, é precisamente no teatro que se tem destacado nesta associação. É encenadora do Grupo de Teatro da Associação Valdouro e, desde a sua primeira edição, a diretora artística da Mostra Teatro do Douro e, portanto, uma das responsáveis pela seleção dos grupos de teatro e das peças que integram o festival. Ao longo dos últimos 14 anos, entregou a sua dedicação para que a Mostra de Teatro do Douro fosse uma realidade hoje. A história que nos apaixona esta semana é de quem tem uma paixão, também ela, e muito grande, pelo teatro. Bem-vinda, Fernanda, mais uma vez. Este é um dos maiores festivais de teatro da região. É mesmo, sem dúvida alguma. Nós começamos, como disse o Luís, e bem, há 14 anos, com os 2 anos de interregno, como todos sabem, não é verdade? Mas, de qualquer forma, nós temos o orgulho, podemos afirmar, enquanto Associação Valdouro, de termos sido pioneiros nesta organização de uma mostra de teatro que vai muito para além das fronteiras do nosso concelho, não é? Pinhão pertence ao concelho de Alijó, mas nós quisemos levar o teatro e trazer o teatro também na nossa região, e é de facto uma aposta bastante, além de ser agradável para todos, é uma partilha, é um amor, é partilhar e mostrar que, se quisermos, independentemente da profissão que tivermos, independentemente da família que tivermos, nós podemos, de facto, fazer muito em prol dos jovens, em prol dos adultos, em prol dos idosos e proporcionar momentos bons. Dramas, tivemos poucos na nossa mostra de teatro, porque, de facto, os grupos apostam mais em comédia, porque é o que a gente precisa, não é? Sairmos da nossa rotina do dia-a-dia para rirmos, para passarmos bons momentos, além de ser uma forma de crescermos e de fornecermos ferramentas aos jovens. Ferramentas essas que no palco irão servir para o dia-a-dia. Aos jovens e à comunidade, não é? Porque aqui no Pinhão, pelo menos, que foi onde tudo começou, continua-se a notar isso. Quando é de noite de teatro ou tarde de teatro, a sala enche e vem toda a gente das várias faixas etárias. Sem dúvida, tem toda a razão. Eu falei mais nos jovens porque talvez estivesse a pensar mais no grupo de teatro, claro. Mas que, de facto, aliás, a maioria dos grupos, não tem essa estatística feita, mas os membros do grupo são adultos, não é? Dos vários grupos amadores, não é? Claro que há grupos com jovens, mas de qualquer forma, e aqui no Pinhão
tanto os jovens, algumas crianças também já começam a vir, porque vêm com os pais, que é muito interessante, mas temos de facto uma comunidade adulta e idosa que é fiel, vêm sempre as mesmas pessoas e é sensacional mesmo. E é de facto um efeito que se começa a criar também nos outros sítios ao fim de tantos anos a estar em alguns desses espetáculos, porque as pessoas pela região fora já conhecem o festival. Já conhecem, nós iniciamos em 2009, não foi? Com meia dúzia de peças mesmo e com meia dúzia de lugares, e agora fomos-nos alargando cada vez mais, fomos para além, tanto para o Douro Sul também, e é descoberta a nossa pesquisa, os contactos que vamos mantendo, também com grupos, há grupos que são repetidos pela excelência de trabalhos que apresentam, não é? E vamos descobrindo outros. Este ano, por exemplo, vamos ter grupos novos e é muito bom. Já lá vamos. Já lá vamos. Sim, Fernanda, sim. lembra-se como é que isto começou? Como começou? Começou com um convite para criarmos uma associação, não é verdade? Eu recordo-me, foi sensacional. Começamos com um grupo pequeno, mas em relação ao grupo teatro, à associação... Ao festival. O grupo teatro já lá vamos a seguir. Porque com o teatro foi em 2009, começámos apenas com quatro peças e foi algo... Pesquisámos os grupos de teatro amador, ainda entrávamos em contacto telefonicamente, presencialmente, ainda não era muito por mails também, mas principalmente por telefone e presencialmente. E houve logo uma aceitação, pouca, porque também nós, se calhar, queríamos ser ambiciosos, mas fomos devagar, um passo de cada vez. E a aceitação que a primeira mostra, que nós chamávamos mostra e continuamos a chamar mostra de teatro amador, teve tanto sucesso que deu-nos força e energia. Nós ainda nesse tempo, lembram-se, nós carregávamos com os amplificadores, o som... Não era aqui, não era? Era no primeiro andar. Era num primeiro... Continua a ser no primeiro andar, mas era no primeiro andar ainda mais difícil do que este. Ainda mais difícil e, de facto, pronto, uma palavra de agradecimento aos bombeiros, à Associação Humanitária dos Bombeiros do Pinhão, que nos receberam e abriram as portas para iniciarmos esse projeto de teatro. E, de facto, é só lembranças boas, muito trabalho, muitos telefonemas, muitas reuniões presenciais, mas valeu a pena porque as palmas do público em relação aos grupos que atuaram deu-nos força e energia e vontade ainda mais acrescida para crescermos com esse projeto. No primeiro ano foi só no Pinhão? No primeiro ano, no Pinhão, sim. O que é que levou o festival a alargar-se para toda a região? A nossa vontade, enquanto associação, de levarmos o nome não só da associação, mas dessa arte, né, de palco, e depois outros grupos que também entraram em contacto connosco, também, não fomos só nós que procurávamos. E, de facto, penso que perceberam a importância que a associação tinha e a importância que isso tinha na vida das pessoas, a divulgação dessa cultura. E essa partilha, porque é amor, não é? Eu falo muito, mas é mesmo, é muito amor, muita entrega, muita dedicação. E aos poucos, outros grupos apareceram e nós fizemos, além de ficarmos felizes com essa aceitação, alargamos porque a nossa missão foi crescendo cada vez mais, tanto a nível da associação, a nível de cultura e, como é evidente, como todos sabemos, no trabalho da associação, que é um privilégio e é muito merecedor. Fernanda, são 12 anos, é um número bonito, já devia ter sido 12 anos há 2 anos atrás, mas tivemos 2 anos parados. É verdade. Imaginava, quando em 2009 viu esse primeiro cartaz muito rústico, graficamente tão pouco apelativo, imaginava que pudéssemos chegar tão longe? Eu sempre tive muita esperança, eu tenho esperança, eu sou uma pessoa de fé e muito otimista, sempre, mesmo nesses 2 anos, sempre, não se deve baixar os braços nunca. Mas sim, tinha esperança de facto e sabia que iríamos longe, sabia, e vamos ainda mais longe. Sim, pela Fernanda nós já tínhamos feito a mostra o ano passado. Sim, eu bem queria, mas de facto, pronto, primeiro a segurança das pessoas e a saúde, como é evidente, não é? Pronto, isso era indiscutível. Agora, sabia que iríamos longe e sabia...
ano após ano, mesmo no 10º ano, quando fizemos a nossa gala, de facto deu para perceber como éramos importantes, como esta associação, o trabalho da associação é importante para a comunidade, para as várias comunidades e no fundo para o ser humano. Claro. Acaba por ser também. Como é que é feita a seleção dos grupos de teatro que estão este ano no festival? Este ano e nos outros. Que estão neste festival, era isso que eu queria dizer. Pronto, como tinha dito inicialmente, há uma relação de amizade que já nasceu com vários dos grupos, não é? Mas aquilo que a Ana acho que queria saber então, era que a Fernanda muitas vezes ia ver as peças antes delas entrarem no festival. Pronto, sim. Porquê? Não por uma questão de desconfiança, pelo contrário, não é pelo contrário, era para os conhecer melhor e depois para perceber, para os cativar, para os convidar, não é verdade? E para perceber em que local é que estaria mais adequada aquela peça, aquela temática, aquele grupo, a filosofia que transmitem em palco. Isso também acaba por ser muito importante porque o Douro, apesar de ser uma região relativamente pequena, é um bocadinho heterogénea em termos daquilo que é, por um lado, as pessoas, portanto, e a formação dos públicos nos diferentes sítios e depois as expectativas, não é? Exatamente, pronto, exatamente. Temos, dentro do Douro, temos as várias camadas sociais, como em todo o lado, não é verdade? Agora, independentemente dessas camadas sociais, eu penso que o que une todos, quem tem formação, quem não tem formação, quem tem o hábito já regular de ir ao teatro, quem não tem, quem está a descobrir pela primeira vez, é de facto a vontade de se evadir e a comédia, de passar bons momentos. Vão ao teatro, vão ver uma peça, ou pelo título, se é apelativo, ou pelo grupo, se é conhecido, se é um amigo, se é vizinho, se é um familiar. E depois, ao longo destas mostras todas, eu vi uma peça uma vez ali naquele local, então quero voltar a vê-los, porque eles são bons, nós gostamos. Penso que também funciona muito afetivamente, muito pela parte do afeto. Muito. Há grupos da região, mas também há grupos de fora, nomeadamente até do Porto. Qual é a importância de virem grupos diferentes daqueles que estamos habituados a ver por cá? Pela forma do trabalho que apresentam, o que é muito interessante porque depois já sempre partilha no final e essas conversas que nós temos com cada grupo antes, quando os recebemos, e o público, nós depois conseguimos sempre conversar e ter algum feedback do público. E é interessante um doriense assistir a uma peça de um portuense, ou não é, da região do litoral, para onde vamos alargar. E de facto é muito interessante porque as escolhas, muitas vezes, já não estou a falar de um autor clássico, ou de um dramaturgo clássico, porque Garrett tanto se representa aqui no Pinhão, não é, como em Famalicão, por exemplo, mas de facto a escolha é muito interessante vermos como é que eu ia dizer, eu não me estou a saber fazer e explicar. É a riqueza da escolha. A diferença das abordagens diferentes. Abordagens, é isso, obrigada Luís, era isso que queria dizer. Porque nós já temos tido a felicidade de ter grupos que às vezes trazem a mesma peça, os mesmos textos, e eles vêm abordados de maneiras completamente diferentes, além da própria natureza do ser humano não ler, cada um de nós ter a sua interpretação. A verdade, e penso que seria isso que a Fernanda queria chegar, é que há grupos que, ao dar o seu cunho, acabam por trazer diferente. Notou-se isso, não é? Notou-se, exatamente. E nós já vivemos essa experiência mesmo, não é? Já vivemos essa experiência com uma famosa peça de Almeida Garrett. A própria encenação, a própria interpretação depende de facto da vivência de cada um dos atores, seja criança, jovem ou adulto, a forma como percepciona a personagem, não é? Que é mesmo isso. Mas isso enriquece, mesmo, enriquece-nos. Fernanda, um dos principais objetivos, e que acho que se consubstancia naquilo que nos acabou de dizer, um dos principais objetivos do festival é a rede, é as pessoas trabalharem em rede e em rede verem o que é que se está a fazer, não para ficarmos invejosos uns dos outros, mas podermos crescer todos. A existência de uma grande diversidade de grupos, quer na maneira como abordam as peças, quer das suas influências geográficas que trazem, isto é uma mais-valia para um festival desta natureza. É uma mais-valia, sem dúvida alguma. Aliás, pelos motivos apresentados já, de facto, não é? Que é mesmo isso. Nós aprendemos com as pessoas do Norte, do Sul, de todo o lado.
e pode dar vontade de experimentarmos um grupo, vermos determinada peça e dizer, olha, talvez aquela forma de representar possa ser interessante, podemos explorar de outra forma, e é sempre bom, é sempre muito bom. De qualquer maneira, aquilo que todos eles têm em comum é a mesma paixão e a mesma forma como encaram o teatro não profissional. E mesmo, a mesma. O teatro amador tem uma força... tem uma força e uma entrega, atenção, respeito imenso o teatro profissional, aliás, não é? E nós perdemos ontem, não é? Eunice Minhoz, que de facto, um exemplo de uma senhora em palco, um exemplo, e sim, essa senhora com S maiúscula, de facto profissional, nós nunca chegaremos aos calcanhares, não é? No teatro amador, mas já temos, eu tenho vindo cada ano a ver e a assistir e a admirar imenso atores de teatro não amador mesmo, porque a entrega é tão grande, porque ao fim de semana ou quando se encontram, seja uma vez por semana ou 2 vezes, aproveitam de uma forma talvez mais profícua, mais útil, sim, o pouco tempo que têm para ensaiar. E aquele momento é mesmo para trabalhar a personagem e para dar 100%. Temos grupos mesmo muito bons, um nível superior de atuação, muitíssimo bons. Fernanda, começa a ser difícil de encaixar tantos grupos de teatro nas datas de programação disponíveis, não é? Sim, pois, eu gostaria um dia de ter, já temos falado nisso, seria uma peça por ano, 12, né? 12 por mês? Por ano, por mês durante o ano. Seria excelente, não é? Um dia vamos conseguir fazer isso. Agora temos de estar todos juntos e as nossas vidas profissionais muitas vezes não permitem isso, claro. Fernanda, como é que é possível montar um festival desta natureza onde não há apoio monetário, uma vez que a grande parte dos apoios que existem são sobretudo logísticos e vêm das autarquias? Pois, com muita criatividade, muita criatividade, algum sacrifício nosso, porque de facto aí, a nível combustível, não é, sai-nos do bolso, não vamos mentir, temos que, não é, dizer a verdade. A nós e aos grupos. Sim, a nós e aos grupos, atenção, estou a dizer, nós, grupos de teatro, a organização toda. E, de facto, só por acreditarmos nesse projeto que é válido, o reconhecimento, no fundo, o aplauso e o reconhecimento público, e depois dessa publicidade vai haver outro convite, e quem sabe atrás de um convite, se não for naquele ano, no ano seguinte poderá haver um subsídio, uma ajuda, não é, das autarquias. Já passaram 14 anos e os subsídios são os mesmos. Pois, aqui, de facto, no Pinhal não tem sido fácil. Mas, de facto, com a ajuda dos sócios, não é? Sim. Pronto, essa parte, apelo a que se façam sócios da nossa associação e das outras, atenção, não é? Estou a falar, os grupos de teatro amador que convidamos também pertencem a associações, e é claro que seria muito bom que toda a gente apoiasse, não é? Uma cota anual não é assim tanto, e para nós, grupos de teatro amador, faz toda a diferença. Aliás, agora que fala nisso, provavelmente as cotas anuais destes grupos de teatro que tenham 100, 200, 300 sócios, pagam um cenário, provavelmente uma peça. Sim, exatamente. Ainda sobra qualquer coisa. É verdade, é pouco, mas toda a ajuda bem-vinda. E depois, claro, de certeza que há os familiares, claro, não é? Que transportam, que levam, que trazem, que carregam. Os lanches também oferecidos, por exemplo, no final de cada uma das atuações, pronto. Com todos a ajudar. Este é um festival, que sobretudo tem apresentado peças de comédia, mas isso não é propriamente a imagem de marca do festival em si. Isto acontece porque os grupos procuram produzir, sobretudo, comédias? Penso que sim, atenção, julgo que, como tinha também já referido um pouco atrás, o dia-a-dia, a nossa rotina, e nós podemos ter vidas super felizes e desejo isso para toda a gente, mas de facto a comédia permite um momento de escape, um momento em que podemos esquecer. Não é esquecer a importância do nosso trabalho, a importância da nossa família, que de facto isso seria, nem se deveria, mas de qualquer forma, durante uns momentos, durante uma hora, sensivelmente, estamos focados noutra história, somos outra personagem, vivemos outra aventura. E se for comédia, melhor, porque saímos até nos faz bem a nossa ginástica, não é facial, é rirmos, não é? Saímos mais leves.
já tivemos uma outra tragédia, mas de facto, também pessoalmente, julgo, não sei se estarei a dizer um grande erro, mas julgo que uma tragédia é preciso ter outras ferramentas para representar uma tragédia, não é? A nível de atores e também do encenador, se calhar é mais difícil, na minha, pessoalmente, consideraria mais difícil representar uma tragédia. A comédia é algo que, à partida, nos coloca bem dispostos. Estamos bem dispostos, como disseste, mais leves, portanto, mais facilmente, talvez, poderemos representar aquela forma, aquela história, aquela maneira de fazer rir. E depois, ao rir, ao ouvirmos os risos, o sorriso, essas reações do público, queremos repetir uma comédia, não é? Houve tanta boa vontade por parte do público, vamos repetir. E o próprio público dá a ideia que prefere mais as comédias. Parece-me, também, parece-me. Também para fugir às agruras da vida, não é? Pronto, sim, estes 2 anos, de facto, não foram nada fáceis, não. Mas já estamos no final, já estamos a entrar na normalidade. Temos a 12ª mostra de teatro, por isso. É verdade, Fernanda, é que mesmo sendo só ou praticamente comédia as peças que têm sido apresentadas, e nos últimos 12 anos foram mais de 70, 80, se não estou em erro, a verdade é que há muitos estilos de comédia. A última edição, em 2019, trouxe inclusivamente uma revista, que foi um sucesso enorme. Foi, é verdade, mas a revista também é um trabalho que deve ser assim gigantesco. Ainda perto da tragédia. Não, em termos de produção. Em termos de produção, se calhar, ok. Mas de facto é preciso um talento enorme. Aliar música, a dramatização, é uma conjugação de fatores e de ferramentas que de facto é preciso ser muito capaz. Por isso sou teatro amador, neste caso, só com amor e dedicação é que se conseguem bons resultados. O que é que se sente ao fim de 12 anos, tantas horas de espetáculo, tantas horas de espetáculo produzidas, analisadas, para que se possa montar um festival? O que é que se sente? Há vontade de fazer mais, sempre. Aí até parámos 2 anos, estivemos a descansar 2 anos, descansar em itálico, não é? Entre aspas, mas temos essas energias todas e revigoradas, não é? Não é difícil, com alguém que trabalha muito. Fernanda, eu vou-lhe fazer a pergunta que lhe fiz dezenas de vezes. Ui, no fim de quase todos os espetáculos. Acho que ultimamente já não tenho feito tantas vezes, mas é porque que continuamos a fazer isto? Porque é divertido. A minha resposta é divertido. É mesmo. Venham ao teatro. Bom, Ana, vamos ao nosso jogo. Vamos a uma palavra sobre teatro. Uma palavra sobre teatro, arte. Uma palavra sobre o grupo de teatro da Associação Valdouro. Juventude. Uma palavra sobre Eunice Munhoz. Ai, uma senhora com S maiúsculo. Uma palavra sobre a Mostra de Teatro do Douro. Partilha. E uma palavra sobre a Associação Valdouro. Ai, amor. Mesmo. E agora uma palavra para os atores e toda a equipa técnica do teatro não profissional. Ou de amadores. Energia. Uma palavra para quem está a pensar vir à Mostra de Teatro do Douro. Ai, venha. É um verbo. Venha. Nós estamos à conversa com a Fernanda Sousa. Ela é encenadora do Grupo Teatro da Associação Valdouro e também uma das responsáveis do Festival da Mostra de Teatro do Douro, que a Associação Valdouro começa, ou melhor, recomeça no próximo sábado e vai voltar aos palcos no próximo sábado em Saborosa. Na segunda parte temos muito mais para ouvir. Venha connosco, porque vale mesmo a pena. Universidade FM 104.3. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Hoje estamos à conversa com Fernanda Sousa, dirigente associativa da Associação Valdouro, diretora artística da Mostra do Teatro da Associação Valdouro, encenadora do Grupo Teatro da Associação Valdouro. Isto
Isto hoje está assim um bocadinho... Alguma coisa que faça que não seja na Associação Depois, Valdouro? é professora, não é na Associação Valdouro. Mas já foi, também já foi. Mas olha, isto hoje está assim um bocadinho, digamos assim, inclinado o programa. Está Não pouco sei. imparcial. Está, não está? Está. É só uma Mas parte. também, ao fim de 120 programas, tínhamos direito a uma certa autopromoção. Então não temos. Concordo. E não é preciso chegar aos 120. Pois. Fernanda, depois de 2 anos de paragem devido à pandemia, o que é que esta situação provocou nos grupos de teatro? Suponho que em todos alguma angústia, provavelmente, e frustração. Porque é muito difícil, porque um grupo de teatro amador acaba por ser um grupo de amigos, né? Acaba por ser um grupo em que há confidências, há o ombro amigo, alguns dos ensaios provavelmente não será só para ensaiar, não é? Mas para partilhar momentos de dor, de alegria, e suponho que o não ter havido essa interrupção, essa suspensão, pelo menos, deve ter sido muito difícil para todos os grupos de teatro amador. Pronto, cada um, suponho eu, que tentou arranjar uma forma de continuar a comunicar, claro, as redes sociais, por Zoom, por telefone, mas de certeza que foi algo muito triste, um momento triste, mas era apenas algo temporário, como se viu. Pronto, e agora volta tudo ao normal. Está a ser fácil retomar a atividade dos grupos não profissionais na região? De uma forma geral, ainda antes de falarmos do nosso. De uma forma geral, suponho, fácil, assim a 100% não será. Mas a vontade é tanta de se reencontrarem, que isto é logo ultrapassado. Aliás, nós já temos peças prontas, não é, para esta mostra de grupos da região, por isso é porque aceleraram, de facto, e veio ao de cima o talento e a vontade de partilhar. Mas também houve muitas rejeições de convites, precisamente para não estarem prontos. Por não estarem prontos, também houve, é verdade, mas também houve. Mas talvez por outras circunstâncias, talvez pessoais, de vidas pessoais dos membros do grupo, não é? Eu desistia. A Fernanda é tão positiva que tu não consegues. Eu não conheço a vida de cada um dos grupos, não é? A vida pessoal de cada um dos membros, mas se não estão prontos, repare, nós também, não é? Para falarmos do nosso grupo, porque eu tenho jovens e estão a estudar nas 4 pontas do país, não é? Portanto, essa parte poderá também estar a acontecer com outros grupos. A Associação Valdouro ainda tentou que este festival, nestes 2 anos, se realizasse de forma digital. Pois foi. Mas essa, até pelas experiências que existiram, não é a melhor maneira de fazer teatro, pois não? Não é a melhor maneira, não é de todo. Aliás, não é teatro sequer. Aliás, não é teatro, é um cinema, não é? Se calhar, é televisão, não é? Mas de qualquer forma, quem recorreu a isso, não é? Foi, como eu dizia há pouco, uma forma talvez de se reencontrarem, de comunicarem, de trabalharem textos, porque não é? Qual é que é a expectativa em relação ao público nesta edição? Penso com muita curiosidade e vontade, alguma curiosidade para ver se de facto poderá haver, não digo uma avaliação, mas vamos ver se continuam bons, não é? Vamos ver se os grupos que a Associação Valdouro continua com a mesma qualidade sempre. Talvez essa curiosidade. E depois vontade, se calhar não era isso que querias perguntar, não, diga. Essa curiosidade e depois voltar a sair, essa rotina de não vou estar em casa, vou sair, vou ver arte. Era isso que queríamos chegar. Será que vamos sentir ainda os efeitos da pandemia de termos estado 2 anos praticamente fechados em casa? Eu penso que não. Nós estivemos no dia 27 de abril, não é? Portanto, há 15 dias atrás comemorámos aqui no Pinhão, neste palco, não é? O Dia Mundial do Teatro, e tivemos casa cheia, não é? Portanto, as perspectivas são boas. São boas, muito boas. Fernanda, aquilo que tem feito ao longo destes anos no festival, de acompanhar todos estes grupos não profissionais, de certeza que lhe deu uma ideia de como é que eles têm evoluído, como é que eles têm trabalhado ao longo dos anos. Sim. Como é que vê a evolução do trabalho destes grupos ao longo destes 14 anos em que tem estado mais atenta? Sim, alguns grupos que continuamos a convidar, sim, com uma qualidade cada vez superior mesmo.
um vintage, talvez, eu não percebo nada de vinhos, mas talvez, de facto, penso que também as pessoas vão crescendo, não é? Nós amadurecemos com a idade e com a experiência, e de facto há uma entrega cada vez maior, e esses grupos de teatro amador são de facto muito bons, muito bons. Portanto, e tecnicamente também há muita evolução, não é? Muita evolução positiva, sim, sim. Quais é que são as perspectivas para a 13ª edição da mostra? 13ª. Olha, esta 12ª vai iniciar na próxima semana. De certeza que vai encher os nossos olhos e os nossos corações, de Sem todas dúvida. as comunidades por onde iremos passar. Portanto, 13ª, reparem, 13 é um número mágico. É um número mágico. Melhor que 12. Começou, 12 também é, porque são os 12 meses do ano, os 12 signos astrológicos, não é? Pronto, há muito a dizer sobre o número 12. Mas 13 também, porque é o dia de Nossa Senhora de Fátima, portanto vai dar sorte. Mas a perspectiva é para crescer, que tenha mais espetáculos, Vai que se crescer, mantenha. eu penso, bem, se for como este ano, excelente, muito sinceramente, não é? Excelente. Se houver mais um, se encaixarmos, só que lá está. Depois é o tempo e as nossas vidas, não é? As nossas vidas que passamos a ficar sem fins de semana, não é verdade? Só que esse passar sem fim de semana pessoal, ou talvez com a nossa família, ou no conforto da nossa casa, nós ficamos a ganhar muito mais, porque essa partilha, aquilo que vamos aprender, a história que vamos viver, com quem está a desempenhar um determinado papel e a viver uma aventura em palco, também é um pouco nossa. Então levamos sempre qualquer coisa a mais. Além do cansaço físico, está bem, sim, mas ficamos psicologicamente mais ricos, claro. Fernanda, dirige também o Grupo de Teatro da Associação Valdouro. Sim. O que é que a pandemia fez a este Grupo de Teatro? Pois lá está, aquele momento de tristeza, houve um certo apagamento, houve uma chama que eu tento sempre manter viva, só que essa chama existe e individualmente cada um dos meus jovens quer recomeçar, individualmente, porque falando com todos querem. Agora eles estão espalhados. Tenho uma jovem que está já a trabalhar, tenho dois jovens a estudar no Porto, em cursos diferentes, outra na Covilhã, outras duas em Vila do Conde, e de facto recolher, juntar essas pessoas todas. Agora, nós tivemos a ideia de fazermos um filme, mas não é teatro, de gravar, porque no verão anterior, portanto não em 2021, 2020, nós passamos metade de julho e de agosto a escrever uma peça. Escrevemos sketches. Eles estão escritos, portanto, são originais, é um texto original. Eu não quero deitar aquele trabalho, aquelas energias, aqueles lanches em minha casa, aqueles encontros em que eles escreviam, em que eles escreveram mesmo. Nós temos que pegar nisso. E no ano passado ainda pensámos em filmagem, porque seria mais fácil reunirmos 2, 3 de uma vez, não é? Mas não é teatro. Portanto, o próximo projeto é mesmo pegar nesse sketch e vamos para a frente. Há expectativa de quando é que será retomada a atividade? Sem dúvida, este verão sem falta. Aliás, este terceiro período letivo, já falando com a minha estudante da Covilhã e a minha estudante do Porto, eu digo minha porque peço desculpa, são possíveis, não deveria se calhar usar esses possíveis, mas é o carinho, não é? E conheço desde miúdos, agora são jovens, adultos já, em idade de votar, jovens maravilhosos, e este terceiro período letivo já nos vamos encontrar. Fernanda, ao contrário de muitos grupos, e é por isso que fala muito nos jovens, tem assumidamente a pretensão de ser vocacionado para os mais jovens. Nós, se olharmos, ainda há pouco também tinha referido isso, se olharmos para a parte dos grupos não profissionais que temos na região, são faixas etárias um bocadinho mais altas. Como é que vê e como é que sente esta aposta? Em ser quase exclusivamente, não fechado, mas... mas... A pergunta é tão difícil. Não é fechado, não, de facto não. Eu já tive a experiência no primeiro ano com as Preciosas Ridículas. Nós levámos as Preciosas Ridículas do Molière, do grande Molière francês. Começou logo assim a pé juntos. Logo. E foi com adultos e correu muito bem, atenção, correu muito bem. O que eu senti, para ser sincera, é que as pessoas que estavam envolvidas estavam muito presas à vida pessoal, familiar, de casa. Era o jantar, era o lavar a louça. Estou a ser muito sincera, de facto.
Quantas vezes deixei a louça por lavar para ir ensaiar? Quer dizer, o mais importante é o outro, não é? Não é a louça que ficou. E é a responsabilidade, não é? Pronto, que se assume, também, não é? Agora, de facto, e sei que atenção, opinião, honra seja feita ao Sr. Baldaia, que Deus o tenha, não é? Que houve sempre tradição aqui de teatro, não é? Ainda eu não conheci, não cheguei a conhecer, mas pessoas dos seus 60 anos, essa faixa etária, fizeram teatro. E seria uma ideia, porque não? Nós já pensámos nisso, já esteve na mesa. Só que, entretanto, apareceram 1, 2, 3 vezes, depois deixaram de aparecer. Porque já tentei. E depois, quando tem faixas etárias muito diferentes, os horários são completamente diferentes. Também. Um jovem sai à noite porque vai ensaiar, sim, e depois do ensaio, talvez, não sei, não é? Talvez vá ainda dar umas voltas. Dar uma volta. Pronto, se a pessoa de 50 ou 60 anos, talvez não. Como é que é possível trabalhar numa localidade com tão poucos jovens? Em que há outras distrações, não é? Criatividade. Muita criatividade, que é uma arte também, não é? Portanto, eu sempre tentei juntar a vida pessoal deles, e lá está, por serem jovens, e depois tinha a vantagem, de além dessa idade, eles eram jovens em grupos, portanto, eram grupos de amigos mesmo. Portanto, estavam juntos sempre no grupo teatro e depois no passeio, não é? Nas brincadeiras, nas saídas deles. E isso foi uma mais-valia, não é? Porque não havia alguém lá fora à espera, pronto, isso funcionou bem, funcionou até agora. A Fernanda tem sido encenadora, mas também já foi atriz, por contingências às vezes das peças. Pois. A pergunta que temos é se sente saudades, depois destes anos, 2 anos, se sente saudades do palco. Do palco gosto mais dos bastidores. Então pronto, do cheiro a madeira. Sim. Agora que de facto é interessante e é bom muitas vezes representarmos, não é, um papel para conseguirmos ver do outro lado o que é que o ator passa, pensa, sente. Também é muito bom ter essas 2 experiências, estar nos bastidores e estar em palco, porque compreendemos muito melhor o outro. E depois, para dar indicações, aprendemos. Né? Como é que é a vida de um grupo de teatro não profissional? Como é que é a vida? Sim. Penso que, muito sinceramente, é boa. Porque é uma terapia. Porquê? A sério, pronto, há gente que pratica futebol, que opta pelo desporto, não é verdade? Que opta pela meditação, e há gente que opta pelo teatro, pela arte. Portanto, além de ser, para mim, uma terapia, também é uma forma de partilhar e de crescer e de fazer algo de que gosta e que lhe traz bem-estar. Não é? Além depois de tudo aquilo que vem a seguir, não é? Há viagens, há saídas, há conhecer outras pessoas, há conhecer outros mundos, outras culturas. Isso, claro que é excelente, é uma experiência, é como se fosse, como é que se diz, é o total, não é? É o pacotinho todo. É? Divertirmos-nos, estarmos com um grupo de amigos e depois conhecermos outros mundos. Fernanda, com todas essas contingências que fomos falando ao longo desta nossa conversa, mas também com a parte que acabou de referir, como é que é possível que as produções que estes grupos não profissionais apresentem, às vezes possamos dizer que ombreiam com as grandes produções nacionais? Como é que isso acontece? Sim, olha, há grupos que já, muito bons grupos, que de facto não ficam nada atrás. Não ficam nada atrás. Eu não vou referir exemplos, que é para não me esquecer de ninguém e não ser injusta. Mas temos tido, basta olhar para os nossos cartazes, das nossas diversas mostras, e de facto há grupos que é de se lhe tirar o chapéu. E lá está essa injustiça da falta de apoios das autarquias ou do Ministério da Cultura. De facto, deveria haver. Pronto, mas isso aí vamos acabar por falar do Orçamento de Estado, se calhar, não é? Não era bem esse, talvez, o objetivo, mas que de facto devia haver... Ou se calhar sim, devia ser. Ou deveríamos falar disso. Que sim, que deveriam ser contemplados, sim, deveriam ser. E se for preciso convidar ministros, por que não? Não é? Acha que os grupos profissionais e que vivem do teatro olham com maus olhos para este trabalho não profissional que é feito? Penso que não, porque provavelmente a grande maioria dos atores profissionais já fez teatro amador. Normalmente é por aí que eles começam, quase todos, não é?
Provavelmente. Não conheço a vida pessoal de todos os nossos grandes atores, mas provavelmente. Quer dizer, hoje em dia basta ter muitos likes no Instagram e tal. Pois, hoje em dia ainda é mais fácil, não é? Quando falamos de atores como Eunice Munhoz, que há pouco falou, sim. e outros que tais desta geração, a maior parte deles começou com companhias desta natureza, não é? Sim, sim, ou em escolas, ou na catequese, ou num grupo de jovens, numa associação cultural ou recreativa, de certeza, e daí nasceu esse interesse e optaram por um curso de teatro, não é? Algo ligado às artes do palco. Qual é a grande mais-valia de um grupo não profissional de teatro? É mais-valia. Talvez conseguir conciliar a vida pessoal com essa ocupação. O saber que não se depende financeiramente de uma atividade, penso que dá alguma paz de espírito, porque assim só fazemos algo que nos diverte, não é? Que é mesmo assim, enquanto que o ator profissional, penso eu, que vive só disso, tem que ser muito abençoado e ter muitos apoios, não é? Para ter sucesso. E nós temos sucesso, com ou sem apoio acabamos por ter sucesso, que é o público, não é? Que vem assistir. Fernanda, até porque as produções geradas ou feitas com estas características acabam por se conseguir encaixar em sítios onde não há grandes auditórios, como é aquele onde nós estamos hoje. Eu ia lhe perguntar, há pouco falou de Eunice Munhoz, e com a Eunice Munhoz têm desaparecido infelizmente algumas referências do teatro em Portugal. Acha que estas referências estão a ser devidamente substituídas? Essa pergunta, meu Deus, estaria se calhar a ser... Meu Deus, eu tenho 52 anos, não quero parecer assim demasiado parcial e achar que só a minha geração ou a geração mais idosa é que tem talento. Não, de todo. Penso que sim, há bons talentos. Olha, como no fado, não é? Também temos excelentes fadistas jovens com outra visão e que cantam de forma diferente, mas igualmente talentosa. Por isso no teatro acontece o mesmo, é como na música. Também nós formos alargar a outras artes, seja ela a música, até a pintura ou o teatro, sim, temos... Claro que falar de alguém que tem 80 anos, não é, de carreira de palco, quer dizer, é difícil, só daqui a alguns anos é que poderemos fazer essa avaliação, não é? Mas que há sim, belíssimos atores, sim. Mas não sente que os estándares hoje em dia parece que mudaram? E isso pode estar a tirar o lugar a esses atores talentosos que existem? O standard, isto é, a nível de opinião pública ou visualizações, imagens, contam mais as visualizações no Instagram do que propriamente o talento. Essa parte aí é uma questão de cultura geracional. Pronto. Eu julgo que depois de atingir a maioria, assim, uma maturidade, que as pessoas voltam assim, a redimensionar talvez aquilo que é importante, quem tem talento de facto, porque hoje em dia vale muito a imagem, sim, mas também cabe-nos a nós, adultos, e não é só aos professores e educadores, não é? Cabe-nos a nós, enquanto cidadãos, mostrarmos às camadas mais jovens o que é prioritário. São estes projetos de grupos de teatro, por exemplo, que não profissionais, que ajudam a aumentar o interesse por esta arte? Muito, aliás, essa pergunta eu transformá-la aí em afirmação. É sério, a minha resposta mesmo, muito. Nós temos um caso, um exemplo aqui no Pinhão, não é? A nossa querida Cátia Guedes, que começou connosco e que decidiu optar pelo teatro. Não é? É formada e, portanto, ela iniciou os seus passos no teatro, foi com um grupo de teatro amador, da Associação Valdouro, e tornou-se uma atriz profissional, por isso sim, pelo menos tem uma prova viva. Fernanda, quais são os seus planos para o... Aliás, antes disto, e a propósito do exemplo que estava a dar, nós estamos numa região, 2 distritos pelo menos, só falando aqui se calhar em Vila Real e Bragança, em que temos uma companhia profissional, uma companhia de teatro profissional e 2 semi-profissionais, não querendo cometer nenhum erro com a URSS e com a Peripécia, não tenho a certeza que sejam totalmente profissionais. Ou seja, se nós não tivéssemos grupos de teatro não profissionais, que ainda existem se calhar mais uma mão cheia deles, ou 2 mãos cheias, felizmente, nós corríamos o risco, se calhar neste interior transmontano, de não termos acesso ao teatro e não termos oportunidades para jovens continuarem, que mesmo assim são poucas, não é? Talvez, mas olha, sempre houve, há pouco eu referia
não é? O Pinhão ter tido sempre tradição em teatro, e provavelmente a maioria da população, digo eu, não conheceria, não é? A equipa, grupos de teatro de Vila Real, e fizeram teatro, portanto também é uma cultura, é uma arte que vem também do povo, não é? As encenações, a religião, a paixão de Cristo, não é? Essas mini peças, o teatro que sempre houve na escola. Não é? Portanto, Sim, mas é muito mais antigo que isso, não é? sim, nas o teatro vem, sim, sem nas dúvida gerações alguma. anteriores, antes de nós, digamos assim. Mas há 100 anos atrás, Sim, já havia, mesmo pronto, as pessoas já se juntavam para fazer peças de teatro, sim, nos por meios isso, mais pequenos, pelo menos. independentemente, isso poderia, quem sabe, não é, lançar a semente para a formação de outras companhias, de outros grupos. Acho que não seria necessário existir esse grupo profissional, penso que não. Muito bem. Quais são os planos para o grupo de teatro? O nosso grupo de teatro vai arrancar, vamos mesmo Vai começar a rearrancar. Nós tivemos reuniões, algumas reuniões, online, algumas, e de facto agora é mesmo, ficou decidido, é oficial, vamos começar mesmo portanto, provavelmente depois da mostra, porque agora fim de semana vamos estar mais ocupados e vamos reorganizar-nos. Fernanda é também dirigente da Associação Valdoura, secretária da direção desde a sua fundação. Agora que finalmente a pandemia estará a terminar, estão reunidas as condições para que a Associação possa retomar a sua atividade regular, sobretudo no que diz respeito à cultura? Vamos, sim. Estamos. Sim, nós já retomamos com essa mostra, não é? Portanto, Com esta, sim. Com esta mostra, por isso a partir de agora ninguém nos para, certo? Rumo ao 13º. E vamos de comboio, não é? E vamos de comboio, atenção, muito importante. De Barca Até d'Alba. Barca d'Alva. Não, até de Barca d'Alba até ao Sim. Porto. Contra-relógio? Preparada? Relógio, vamos lá. Teatro profissional ou teatro não profissional? Teatro não profissional. Qual é o seu grupo de teatro favorito? Favorito, o nosso, da Associação Valdoura. Encenar ou atuar? Prefiro ensinar. Qual é o espetáculo da Mostra Teatro que não lhe sai da cabeça? Que não me sai da cabeça. Gostei muito da história de Portugal. Estilo de texto dramático favorito? Dramático? Ai, meu Deus. Bem, eu referi há pouco as Preciosas Ridículas, muito, mas Romeu e Julieta também, um dia. Um dia. Vai estar nos meus planos. O Regresso das Vaginas ou Haja Luz? Pois, o título, Haja Luz, porque luz é fé e energia. O Regresso das Vaginas também me interessa, Intriga. porque além de intrigar, é feminino, é mulher. Logo, se a mulher é poder. Peça que mais gostou de ensinar? É isso aí. De Ensaiar. ensinar, olha a história de Portugal, sim, sim. Qual é o seu palco favorito? Muito sinceramente, apostarmos aqui, mas é aqui no Pinhão, aqui, mesmo pelo afeto, porque repare, pelas dimensões, quer dizer, se falarmos, vou escolher a régua, não é? O Aldir, não é? Agora, a nível afetivo, é aqui. Qual é o seu lugar favorito no Douro? No Douro, Pinhão, aqui, mesmo, sem dúvida alguma. Titi, parecia que dissesse Vila do Conde. Qual era a peça? Não. Qual era a peça que gostaria de encenar e que ainda não teve oportunidade? Que ainda não... Olha, falei há pouco de Romeu e Julieta, apesar de ser uma tragédia, eu gosto muito de Molière também, mas por que não? Até porque é possível reduzir as personagens, conhecemos poucos jovens, uma história de... Muito bem. Fernanda, esteve quase a bater o tempo da Ana, portanto, uma semana de resposta. Portanto, ultrapassou bastante o minuto. Sim? Eu só podia responder uma palavra ou outra. Não, Não, tinha era que ser rápido, tinha que ser um minuto. Mas deixa Fernanda. estar, há piores. Bom, O pior sou eu, portanto está tudo bem. 1 minuto e quanto? Não quase sei. 2. 1 minuto e 59. Esqueci-me que era o contra-relógio, esqueci-me. Fernanda, onde é que se vê daqui por 10 anos? Por 10 anos? Maravilhosamente bem aqui com um grupo, com o meu grupo já em vários palcos.
as minhas filhas formadas, por isso, yupi, vou ter mais liberdade, não estou a brincar. Mas sim, vejo-me aqui, daqui a 10 anos estou aqui, sem dúvida alguma, a trabalhar com jovens e, quiçá, com adultos, entretanto. Com mais tempo disponível, não é? Quem sabe. Fernanda, e onde é que quer que este festival esteja daqui por 10 anos, portanto, na sua 22ª edição, se não houver mais nenhuma pandemia, entretanto? Vamos, é bem, a Vila Real não é de todo impossível, mas no Porto, por que não? Olha, e depois, eu tendo familiares na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, portanto, Porto é muito perto. Consegue-se, devemos conseguir. Bragança também não seria... Não seria mal pensado. Bragança. Já lá vamos. Bragança. Teria que se mudar o nome ao festival, certamente. Certamente, mas isso... Não mostra de precisávamos. teatro vai ser sempre. Não é? Eu Mostra sou de contra a teatro. mudança do nome da mostra, desculpem lá. A mostra continua a ser da Associação Valdouro. Mostra. Se a Associação Valdouro também não vamos mudar o nome da Associação Valdouro. Nós hoje estivemos connosco a Fernanda Sousa, muito obrigado por ter aceito o nosso Muito convite. obrigada. Que além que demonstra, aliás, uma enorme paixão pelo teatro, e isso não só na organização que tem feito do Festival de Teatro, como também do Grupo Teatro que encena, e dos seus meninos, como ela gosta muito de dizer, Sim. que apesar de alguns deles terem quase 20 e tal anos, Sim, ainda são já os meninos dela. ultrapassaram, sim, a Maria já ultrapassou. Muito obrigado por estar connosco. Muito Muito obrigada, mais uma Fernanda, vez. foi um gosto. Até breve, nós voltamos a ver-nos já. Tá, venham, vão ao teatro. Já agora, o Festival de Teatro pode-se acompanhar-se a partir de sábado e praticamente todos os sábados e um dos domingos até ao final de maio, e todos os espetáculos podem ser consultados em mostrateatrodouro.associaçãovaldouro.pt. Muito bem. Fantástico, não é? Vamos embora? O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. e apoia a produção do Rafael e do Daniel. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, nas redes sociais, YouTube, Instagram. E voltamos para a semana. Até para a semana.